Nós vamos ver no vídeo de hoje 4 chaves para que você seja de verdade cada vez mais valorizado e respeitado, tanto na vida profissional quanto afetiva e nas demais áreas da sua vida. Então, vamos embora. Hoje em dia, muito se fala de ser respeitado, de ser valorizado, como se fosse primordial ter uma autoestima de milhões, né? Eu tenho que me achar incrível, eu tenho que me achar sensacional, porque daí vem o amor próprio, melhor dizendo. E seria muito cruel a gente pegar uma pessoa que é tratada mal, que não recebe respeito dos demais e falar com ela que a única forma dela começar a ser respeitada é ela se gostar. Ora, veja bem, se essa pessoa está recebendo maus tratos, se essa pessoa está recebendo desrespeito e valorização, e muitas vezes desde uma fase muito iniciante ali da sua jornada, criança, adolescente, como que ela vai aprender a se gostar? Como ela vai aprender a se amar? Logo, eu vou trazer aqui exemplos da minha jornada de uma pessoa que tinha zero autoestima, que não sabia o próprio valor, mas que essas chaves foram me posicionando na vida de forma a finalmente ir recebendo o valor, o respeito que eu mereço, porque todo ser humano merece. Então, como eu falei, esse vai ser um vídeo didático, como todos os vídeos aqui do canal, mas eu separei 4 chaves, então ele tá um vídeo delicinha, que se você seguir até o final, você vai ir acendendo as suas luzinhas, e eu tenho certeza que vai ser um conteúdo super bem aproveitado. Então, para introduzir essas chaves, eu vou começar com 2 situações que aconteceram na minha vida. E antes que vocês falem assim, ela tá inventando isso, eu não tenho por que inventar, gente. E se eu fosse inventar, eu não ia inventar isso, eu acho que eu ia inventar coisas um pouco mais elaboradas, tá? Então, situações que aconteceram comigo, eu tenho cúmplices, eu tenho provas, porque hoje em dia na internet, sim, tem muita gente doida inventando um monte de coisa, não é o caso da Fessora aqui, tá bom? Não precisa inventar nada não, foram situações que aconteceram comigo, assim como acontecem com você. Antes de eu começar esse trabalho aqui no Desprogramme-se, logo depois de eu dar aulas de inglês em escolas, eu tinha parado já de dar as aulas de inglês e eu não tinha desenvolvido o Desprogramme-se. Eu estava começando a ver como que seria esse projeto, como que seria esse meu empreendimento, então eu estava ainda fazendo algumas tentativas e nesse período aí entre safras eu desenvolvi então um projeto para alavancar empreendimentos. Pessoas empreendedoras vinham até mim, colocavam qual era a empresa delas, como que elas queriam se lançar e eu ia ajudar a promover essas pessoas. Mas eu fazia de tudo, eu fazia o site, eu fazia a página, eu fazia a parte de design gráfico, eu fazia a parte de marketing. Eu ia ajudar a pessoa a impulsionar o business dela. E aí eu vivi 2 situações muito específicas que eu quero trazer aqui para vocês. Uma delas foi que eu agendei uma reunião com uma pessoa, um cara lá na empresa dele, é um escritório de advocacia, e ele queria fazer o site, ele queria fazer o marketing, tudo desse escritório de advocacia, e lá fui eu, né? Toda muito bem vestida, toda bonitinha, com meu notebook, com a minha pastinha, porque a gente tinha conversado, e aí eu ia passar os valores para ele do pacote de serviços para impulsionar a empresa dele. Então, cheguei lá, conversei, aquela coisa toda, estava muito nervosa. Ia ser o meu segundo cliente, né? E eu era uma pessoa que fazia tudo, sabe aquela coisa quando você começa a empreender e você não sabe exatamente onde vai dar? Mas, enfim, estava lá com o dono do escritório de advocacia, conversando com ele, e ele foi muito grosso, ele era muito grosso com a recepcionista, muito seco, eu estava muito nervosa, mas eu abri o meu notebook, fiz uma apresentação dos planos, eu inventei tudo da minha cabeça, né? Fiz uma apresentação dos planos e eu passei para ele, olha, tem esse plano basic, eu lembro que eu colocava tudo em inglês, né? Tem esse plano basic, esse plano não sei o que lá e esse plano premium, assim, 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 aqui eu ofereço tal coisa, aqui eu ofereço tal coisa. E aí eu lembro que ele olhou de cima e embaixo e tudo, e com um jeito muito, fazendo um desdém, um descaso e tudo. E eu lembro, gente, que eu tava precisando muito de dinheiro. Muito mesmo. Porque eu tinha parado de dar aula nas escolas de inglês e eu tinha pegado um empréstimo e tinha que ser ou vai ou racha. Eu precisava fechar com o cliente, né?
Então, é como eu falei com vocês, muito bem vestida, muito bem articulada, mas super nervosa, precisando fechar o negócio, o cara super grosso. E eu lembro que ele ficou, não sei, eu vou ter que pensar e tal. E ele ficou muito assim, não, porque esse valor, eu não sei. Eu peguei e falei, olha, você memorizou o valor dos planos e tal, os planos te atendem. Ele menina, ele começou a me chamar de menina, né, e tudo. Aí quando ele falou isso, eu peguei, fiz assim, esse é o meu preço. Eu lembro que foi R$ 800 o pacote. R$ 800 em 2012 ia salvar a minha vida. Aí eu fiz assim. Aí ele ficou assim, aí eu fiz assim, você vai me deixar esperando? Aí ele pegou e me deu a mão. Gente, eu fiz isso num ato instintivo, entende? Eu fiz assim e falei, você vai me deixar esperando? Aí ele, tudo bem, tá, não sei o quê, te ligo pra passar os detalhes e tal. E aí eu saí. Esse era uma pessoa, gente, que ele veio de indicação. E esse amigo desse amigo pegou e falou depois que ele mandou uma mensagem pra ele e falou, nossa, aquela moça que veio aqui do design, ela é brava, né? Ela é séria. Eu não era brava, eu não era séria. Eu precisava do dinheiro. Eu tava nervosa. Então, nesse ato instintivo, eu fiz assim. Então, isso foi uma coisa, né? Eu agi dessa forma, consegui fechar com ele. E aí eu vou dar outro exemplo para vocês. Nesta mesma fase, que foi uma fase muito doida da minha vida, gente, essas fases que a gente tá ferrado de dinheiro, que a gente pega empréstimo, que a gente monta sociedade, que a gente dá um salto de fé, né? E que a gente vai sem muita experiência, sem nenhuma experiência, na verdade, do que tá fazendo. Mas, enfim, tudo ajuda. Eu ia, né, até os escritórios, eu ia em loco conversar com as pessoas, uma pessoa mais crazy que a outra, né, gente? Mas eu fui, uma senhora mais velha, assim, me chamou porque ela tinha uma empresa de palestras e ela queria que eu alavancasse, então que eu levasse clientes para as palestras dela. Então, num prédio comercial desses que tem 300 lá no centro de BH, peguei, entrei, essa senhora estava lá me esperando, eu já tinha conversado com ela por telefone, né? Ela já tinha me alugado muito por telefone, ela estava o dia inteiro comigo no telefone, sabe aquela pessoa bem desorientada? Mas eu cheguei, então, com a minha pastinha bonitinha de executivazinha, né, de tailleur, sentei, fui conversar com ela dos planos e tal, não sei o quê. E ela me viu, quando ela me viu, ela começou a ter uma série de reações. E eu, gente, sei muito bem o que é isso. Porque hoje eu tô quase com 39 anos, daqui a pouco é meu aniversário de 39. As pessoas não acham que eu tenho cara de 39. Então, na época, com 20 e pouco, ela achou que eu tinha cara de 18, 17, né? Que eu parecia uma bonequinha. Então, ela ficou muito irritada. Ela ficou muito nervosa. Ela começou a ficar irritada, ela começou a ficar nervosa. Ela falou, eu estava esperando uma pessoa experiente. Aí eu falei com ela, olha, fulana, conversamos ao telefone e eu te coloquei que a minha empresa é uma empresa nova, mas que eu sempre fui empreendedora, que eu sempre fiz assim, né? A gente não ia inventar que eu tinha experiência, não. Mas eu me coloquei e tal, e ela tava muito bem comigo ao telefone, mas quando ela me viu, quando ela viu a minha figura, ela começou a falar igual o outro, falou, essa menina, você é uma menina. E ela começou a desrespeitar. Eu estava precisando bastante da grana. E tô vendo que ela tá me chamando de menina. Eu já sabia que eu provocava essa reação nas pessoas, né? Tudo bem. Preciso da grana, não tem problema ela me chamar de menininha, desde que ela me pague e que a gente faça as coisas, né? Então lá estou eu. E ela começa a falar. Não, porque veio um cara aqui de terno, muito bem vestido. E eu estava bem vestida. Só que é uma mulher muito jovem, na visão dela, né? 25, 26 que eu tava, acho que eu tava com 27, mas parecia muito novinho. Não, porque ele veio aqui, e não sei se você conhece o Anthony Robbins. O Anthony Robbins, eu já tinha lido todos os livros dele, inclusive em inglês, mas eu não precisava, né? Mas a mulher tá falando, o Anthony Robbins, sim, já ouvi falar. Falei assim, ele veio aqui, que não sei o quê, e ele parecia o Anthony Robbins, e não sei o quê, e ele falou que ia fazer, que ia acontecer, ele não botou uma pessoa aqui, e ele me roubou, ele roubou os ingressos, ele roubou minha conta de luz, ele não pagou minha conta de luz, ele ficou usando meu escritório. Ou seja, ela, muito nervosa, explicou que ela contratou uma pessoa
e que era um cara que tinha um porte, era um cara que passou para ela uma imagem X, que vendeu para ela um peixe, mas que ele não entregou nada. E aí ela começou a falar, então se esse cara não trouxe resultado, como que essa menina vai trazer? Aí eu já vi que estava passando do ponto. Eu falei com ela, olha, fulana, aqui estão os meus planos, o basic, não sei o que lá, o premium, falei igual eu falei pro outro cara, tá aqui, eu faço isso e tal, pra você, eu vou te trazer resultado, você não precisa me pagar se não tiver resultado. Ela foi ficando nervosa, ela começou a falar dos diplomas que ela tinha, das certificações que ela tinha, nossa, ela começou a projetar muito. E aí teve um determinado momento que eu falei com ela, ficou alguma dúvida? Tá entendido? Num surto, ela pegou, abriu a gaveta dela. Gente, eu juro pelo Mike e pelo Jack, pelos meus gatinhos isso aqui. Foi muito doido. Ela pegou na gaveta dela 7 notas de R$100 e fez um leque assim. Ó. E ela virou e falou assim, R$700 pode ser seu agora. Aí eu olhei e falei, meu Deus, essa mulher é completamente alucinada, isso aqui tá perigoso, né? Aí eu falei com ela, olha, você já sabe o serviço que eu ofereço, mas eu acredito que tem uma falha na comunicação. Eu realmente acredito que eu não vou conseguir te atender. Eu levantei, gente, o dinheiro lá, a mulher com sangue nos olhos, doida. Acredito que eu não vou conseguir te atender. Fulana era Maria alguma coisa, Maria fulana. Então, aí ela foi vendo eu me afastando de ré assim. Ela pegou e falou assim, então você não vai querer? Ó, pode ser seu esse dinheiro. Muito obrigada. Eu acho que você vai encontrar alguém mais compatível com a sua visão e sair correndo. Eu trouxe esses 2 exemplos para vocês aqui para dizer que o respeito e a valorização não é algo literal. Não é manipulação. Eu me coloquei de forma respeitosa, de forma a me valorizar nos 2 casos. Num caso, eu tive uma resposta positiva da pessoa. Fechei um acordo, fiz o site para ele, tudo mais. No outro, não adiantou. Quanto mais eu me posicionava com valor, quanto mais eu me posicionava com respeito, mais a pessoa, como diz a Márcia Sensitiva, endoidava, psicava. Por quê? Porque muitas vezes a sua postura de valor e de respeito vai gerar um gatilho na pessoa de desespero. Ela não sabe como fazer, porque ela só aprendeu a rebaixar o outro. Então ela me comparava com esse outro cara, ela achou que ela ia me tentar com o dinheiro, e olha que eu estava precisando muito. Mas eu, com poucos anos, com 20 e poucos anos, eu já sabia que aquilo ali era treta, era problema, era jogo de poder. E por isso que essa mulher não estava conseguindo colocar ninguém na palestra dela, por isso que ela estava atraindo pessoas que roubavam, né? Por quê? Porque só por ele ser um homem mais velho de terno, ela já, faça o que quiser comigo. Então, ela tá há anos-luz, não sei como a pessoa tá agora, mas ela tava há anos-luz de entender o que é valor, o que é respeito. Então eu poderia ter chegado aqui e não ter aberto esse vídeo com os exemplos e ir direto para as 4 chaves. Mas a gente ia perder muito no entendimento do que é necessário para a gente aprofundar. Porque o canal é prático, é direto ao ponto, mas é profundo, gente. Porque qualquer vídeo que você clicar nessa internet, você vai ver que para ser respeitado e para ser valorizado, a imagem vem antes. Bullshit. A imagem é só o básico. Ela é o básico. Porque a imagem é um reflexo do seu zelo, do seu carinho, do seu cuidado. Então essa coisa de coloque um blazer para ser respeitado, tudo bem. Se você estiver num ambiente corporativo, aquele é o dress code, mas isso é o básico do básico. É você saber que para cada situação tem uma vestimenta, é você saber cuidar da sua higiene pessoal, tá com as suas unhas limpinhas, pronto, acabou. Eu estava bem apresentada, né? Então, mesmo bem apresentada, por ser mulher e por ser mais nova, se aquela pessoa considerava que a imagem vem antes dessa forma, a imagem para ela era de um homem mais velho, de terno, falando grosso com ela, porque ela vê o poder nessa figura.
Ela não via o poder numa pessoa que estava bonita, bem apresentada, mas que estava alegre, otimista, trazendo uma energia boa. Não, ela desdenhou dessa pessoa. Então, vão existir pessoas que vão valorizar você, mas vão existir pessoas que vão desvalorizar. E a gente coloca aqui um cenário que provavelmente essa mulher tem um machismo, né, muito intrínseco, mas pode ser um outro cenário em que você, homem, por exemplo, você vai chegar lá num local e tal, mas que a pessoa vai olhar e vai falar assim, ah, não, muito velho, porque vai ser uma pessoa etarista, né? E não vai valorizar você que se você for um homem de 50 anos. Então, essa coisa da imagem, porque é a idade, porque é o sexo, porque é como tá vestido, isso aí é jogo de poder, né? Então, cabe a você observar que se vestir, que se cuidar, que saber se colocar nas situações é o mínimo. A internet está falando que isso aí é o que vai fazer você ser respeitado. Pelo amor de Deus, você está cuidando da sua higiene pessoal e da sua aparência é o mínimo. Mas mesmo fazendo, não depende só disso. O olhar do outro tá cheio de programações da Matrix. Então, às vezes, você vai conseguir realmente transitar naquele cenário e às vezes você não vai conseguir. Você tem que levantar e ir embora. Porque exatamente quanto mais respeito, quanto mais valor você colocar, mais emputecida a pessoa vai ficar, mais pé da vida ela vai ficar, né? Então saiba se retirar. Colocando esses exemplos, a gente pode trabalhar as chaves aqui para o seu respeito e o seu valor. Então, a primeira chave é exatamente o posicionamento, que é uma coisa que eu tive tanto num exemplo quanto no outro exemplo dessa fase aí que eu estava criando essa empresa para alavancar empreendedores, né? Depois eu vi que não era bem isso e eu fui trabalhar com autoconhecimento profundo, até mesmo com a espiritualidade, e eu fui começando a construir os programas. Mas antes eu estava nessa pegada. Então você vê que o que é o posicionamento? Mais uma vez, o que as pessoas falam? Saiba se posicionar, posicionamento de imagem. Não, gente, posicionamento não é só imagem. A imagem é o básico, como a gente já viu aqui, não tem que ficar chovendo no molhado. O posicionamento é uma postura em que você sabe quem você é, o que você quer e o que você pode oferecer. E isso até mesmo no campo dos relacionamentos. Imagina agora, se você tem atração por mulheres, imagina duas mulheres igualmente atraentes. Ou imagina homens, se for o seu caso, igualmente atraentes. Né? Uma pessoa que você fala, nossa, meu Deus, eu casaria com as pessoas. Pessoa linda, maravilhosa. Não. Pessoas que têm muita coisa bacana, características que eu valorizo, atraentes por fora e por dentro, igualmente, certo? Mas uma dessas pessoas não sabe o que quer com você. Não se posiciona. Uma hora quer um relacionamento, uma hora não quer. Uma hora é assim, uma hora é assado. Uma hora tá mais presente, uma hora não tá. E a outra pessoa chega e fala, olha, eu quero estar com você. Eu quero um compromisso. Vamos supor que é isso que você quer também, né? Eu quero um compromisso, eu quero estar com você. Quem fica mais atraente para você? A pessoa que se posiciona ou a pessoa que, eu não sei o que eu quero da minha vida? Posicionamento, gente, na verdade é isso. É uma postura em que a pessoa banca aquilo que ela quer. Porque, veja, precisa ter coragem. Então, existe um poder muito grande na pessoa que fala, esse é meu plano basic, esse é o premium, vai fechar o contrato comigo? Olha, não, muito obrigada, eu vejo que não temos ideias semelhantes. Todo sucesso para você. Por que tem um poder aí? Tanto que a mulher, nesse segundo exemplo, né, nessa segunda situação que eu vivi, ela ficou olhando assim, depois ela ficou assustada. Porque a menininha que ela desdenhou falou, muito obrigada, melhor não. Eu escolho não trabalhar com você, mas te desejo muito sucesso. Ela ficou assim, depois de fazer essa palhaçada de querer me humilhar com dinheiro na mesa. Desceu muito baixo, né? E eu não desci. Então, o posicionamento aqui, gente, a pessoa que se posiciona, ela perde por um lado. Então, entende que quem se posiciona exala poder e segurança, não porque tá pagando de uma imagem de gostosão, gostosona, porque existe um poder em você falar, eu arco
Porque vai faltar por esse lado. Não é? Se você escolhe ter filhos, você tem que arcar. Por isso que é muito atraente uma pessoa que fala, vamos casar, vamos ter filhos, se é o que você quer. Ou então uma pessoa que fala, olha, eu não quero, mas eu quero isso, eu quero aquilo. O posicionamento faz você olhar e falar assim, nossa, né? Ou a pessoa que ela não está interessada nisso, mas ela vira e fala, olha, eu posso te oferecer uma amizade, eu posso te oferecer um relacionamento assim, assim, assim. Eu sou assim. Você vai falar, meu Deus. Ou na empresa. Às vezes, você que é do RH, você sabe o que eu tô falando. Você acaba contratando uma pessoa que na ficha ela não tem tantas qualificações que a outra tem. Mas ela é presença. Ela fala, olha, eu não sei, mas eu aprendo. Isso dentro dos limites do cargo, isso dentro dos limites do relacionamento. Gente, entenda, né? Então, quando a pessoa se posiciona, ela fala, esse sou eu, isto é o que eu quero, isto é o que eu posso oferecer. Consequentemente, eu não posso oferecer isso aqui. Então, se você não me quiser, se você não me desejar, seja você no relacionamento, seja você na profissão, tudo bem. Eu arco. Eu tenho domínio emocional, material da minha vida. Gente, posicionamento é poder, gente. Mas as pessoas querem ser perfeitas, elas estão numa ego trip de perfeição. E aí a pessoa acha que se ela for perfeita no corpo, se ela for perfeita na palavra, né? Se ela for boa na artimanha, se eu for gostosão, gostosona e eu tiver uma boa lábia, não! Esse gostosão, essa gostosona que tem lábia vai enganar a pessoa insegura. Olha a mulher pedindo, pelo amor de Deus, para ser roubada pelo clone do Anthony Robbins. Né? E foi. E a pessoa que realmente oferece uma coisa de valor, uma coisa real, concreta, rejeita. Então as pessoas inseguras, as pessoas que estão vivendo de projeção muito programadas, elas não vão valorizar alguém que tem posicionamento. Mas as pessoas mais seguras, as pessoas que valem a pena estar na sua vida, meu querido, minha querida, vão valorizar o seu posicionamento. Vão falar, nossa, fulano arca com os BO dele, né? Com os BO dela, né? Se der ruim, ele resolve, ela resolve. Não é uma pessoa que quer tudo sem fazer nada. Porque a pessoa que quer tudo sem fazer nada é o folgado. É a pessoa que quer estar num relacionamento com você ao mesmo tempo que tá sassaricando por aí. E você já falou que não quer relacionamento aberto, então tá fazendo gracinha. As pessoas estão acordando. Graças a Deus. A era de Aquário está batendo na porta e as pessoas estão trabalhando, né? Esse interior. Essa visão mais produtiva da própria vida. Que é uma vida caminhando para o amor próprio, para a autovalorização. Então, a pessoa que tem boa lábia e que sabe encantar apenas com a imagem, ela vai manipular as massas. Mas as pessoas que estão acendendo luzinhas de consciência como você vê que quando você acende suas luzinhas de consciência, você sai fora desse povo. Você fala, não, isso aí tá muito fácil de ver que isso aí tá prometendo e não vai entregar nada. Prometeu tudo e não entregou nada. Não é isso? E no posicionamento você não promete tudo. No posicionamento, você mostra o que você tem para oferecer. E você fala, isso aqui eu não tenho. Isso aqui não tá ao meu alcance. Mas não é porque você é uma pessoa mesquinha. É porque você é uma pessoa firmeza. Você é uma pessoa responsa. Você é uma pessoa presença. E a pessoa, gente, que quer um resultado afetivo, amoroso, de amizade, a pessoa que quer um resultado na empresa dela, ela vai valorizar essa pessoa firmeza, essa pessoa presença. Porque o que tem mais por aí é gente que é bom, falastrão, mas que na prática não entrega nada. Mesquinho, sem generosidade. Então, posicionamento não é só posicionamento de imagem, entendeu? E de lábia, fazer curso de oratória e vestir blazer. Não, gente, não. Posicionamento é postura de vida. Esse sou eu, é isso que eu posso oferecer. O segundo ponto que linka muito com esse aqui é a seletividade, a segunda chave. Seletividade. Você não é para todo mundo. A sua energia não é para todo mundo. É para a pessoa que vai compatibilizar
profissionalmente, afetivamente, nas amizades. Não é verdade? Então você vai se tornar seletivo. Mas só pode ser seletiva uma pessoa que não tem medo da solidão, uma pessoa que não tem medo do abandono, uma pessoa que arca com o BO, como eu tô falando aqui, de estar mais só. Então, uma pessoa, como a gente já viu, a pessoa que tem posicionamento, ela mostra que ela não vai pegar tudo, que ela não quer tudo, mas que o que ela se propõe, ela vai fazer com excelência, né? Seja na dinâmica que for. E isso já vai conferir um poder super especial para ela. E aí, como consequência, a seletividade, que foi muito que aconteceu nesse segundo caso também. Olha, estou me retirando. Não vai dar para a gente fazer essa parceria, não vai dar para a gente fazer essa sociedade nesse projeto, né? Tá, essa pessoa não me quis, mas não é essa pessoa não me quis porque eu tô fazendo um doce, porque eu tô fazendo um jogo, porque eu tô me fazendo de difícil para que essa pessoa realmente me contratasse. Não, eu vi que tava doida, que tava projetando, que tava ficando com raiva de mim por eu ser jovem. Eu vi que tinha projeção. Você entende? Aquelas raivas que a gente desperta nos outros, que não tem nada a ver com isso, que a gente tá ali com uma boa energia. Pois é, eu fui seletiva, mesmo precisando do dinheiro. Mesmo precisando. E aí eu começo a observar uma série de coisas na minha vida e sinto que hoje desenvolvo esse vídeo para vocês com base naquilo que eu falei no início. Gente, eu não tinha essa autoestima de milhões, não. Né? A pessoa que ela é muito empática, que ela tem muito amor ao próximo, geralmente ela sofre muita lavagem cerebral de tudo para os outros, pouco para si, né? Mas eu já tinha uma inteligência espiritual que me levava ao respeito. Então, quando eu me levanto e falo assim, muito obrigada, é por quê? Porque eu tenho um respeito pelas coisas, eu tenho um respeito pelas situações. Entende? Então não é porque eu me amo, eu sou foda, eu sou incrível. Pelo contrário, se você tem esse ego de você ser foda, você ser incrível, e aquela pessoa tenta te humilhar fazendo um leque de nota de R$100 na mesa, porque isso pode ser sentido como humilhação. Eu não senti como humilhação. A pessoa, quando ela acha que ela é foda, que foi o que essa mulher quis fazer comigo, ela quis pegar no ego, mas meu ego, ele não tem. Eu não tenho esse gatilho, não, né? Então, quando a pessoa faz isso e tenta te humilhar, se você tá no ego de que você é foda, você fica humilhado, você quer devolver, ela queria ver uma reação em mim. E como que eu consegui ser uma pessoa seletiva, falar não pro dinheiro, falar não para aquela oportunidade? Por quê? Porque é respeito. Eu não quero ser foda, eu não quero ser vista como foda. Eu queria, ali naquele momento, fazer um trabalho muito legal com ela e ganhar a minha grana merecida. Então eu vi que não ia funcionar. Lembra? Lá no posicionamento, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu posso oferecer, então eu sabia quem eu era e eu sabia o trabalho que eu estava oferecendo ali. Se ela tentou me humilhar e me pegar no ego, eu já peguei e falei, isso aqui não tem a ver com quem eu sou, isso aqui não tem a ver com o que eu ofereço. Ai, Bárbara, mas isso foi muito amor próprio, isso foi muito respeito próprio, e só uma pessoa que tem autoestima faz isso. Escuta, professora, isso foi amor. Isso foi respeito. Você entende? Uma pessoa amorosa, ela não aprende, gente, que ela tem que se amar ou amar o outro. Você vai vendo que quando você vai no caminho do autoconhecimento e da espiritualidade, você vai ver que o amor é um só, que o respeito é um só, é uma força, é uma energia. Então, naquela situação, tinha que haver respeito e ele não vinha dessa pessoa. Então, teve que vir de mim. Naquela situação, tinha que haver amor e não veio daquela pessoa. Então, tinha que vir de mim. Não é? Então, eu nunca agi como essa coisa de eu sou foda, eu fui humilhada. Não. Onde não tem amor, se retire. Então, veja, voltando, posicionamento culmina na seletividade. Não é todo parceiro amoroso que é para você, não é toda amiga, amigo que é para você, não é toda sociedade, parceria profissional que é para você, né? Mas num mundo onde a pessoa coloca o ganho, o ego na frente,
as coisas não são executadas, né? Então eu sou uma pessoa muito real e naquele momento eu vi que a realidade precisava de respeito e de amor. Naquele outro cenário, a realidade precisava de, um instinto de vai ou racha. Entende? Então, às vezes você vai agir com instinto, às vezes você vai se retirar. Por isso que não cabem vídeos aqui do que fazer com a sua vida. Às vezes tem gente que fala, esse vídeo é muito filosófico, esse vídeo não é prático. Gente, como que eu vou virar para você porque eu não tenho uma webcam na sua casa e vou falar, você tem que se levantar sempre, você tem que fechar um contrato, forçar um contrato sempre. Não, meu filho, você é uma pessoa sábia, né? Mas a energia do amor e do respeito precisa estar presente e às vezes você vai conseguir na base do instinto, na recuada. Você tem que ter sabedoria para fazer isso. Por isso que os vídeos puxam mais a fundo aqui, tá? E na energia da seletividade, você ganha mais um poder. No posicionamento você já tem poder, porque você arca com perder por um lado. Então a pessoa que vê você perdendo por um lado e ficando tranquilo, ela fala, pô, essa pessoa é um rei de ouros, é uma rainha de ouros, é uma pessoa abundante e poderosa. Essa pessoa movimenta a vida dela. Então se no posicionamento você já tem ganho de poder, meu filho, na seletividade também, né? A pessoa vai ver, nossa, não é todo mundo, essa energia não é para todo mundo, essa pessoa não é para todo mundo, mas não é porque você tá fazendo joguinho, é porque exatamente o respeito e o amor têm que ser servidos. A terceira chave, eu vou super rápido nela, que é palavra e compromisso. Você deu a sua palavra, você cumpre. Você fez um compromisso, você cumpre. Você marcou um horário com alguém, você chega pontual. Não deu para chegar, você olha nos olhos. Se não der para olhar nos olhos, você liga e você fala, estou chegando atrasado, vou chegar atrasado, me perdoa, tive um problema. A gente desenvolveu o workshop Eu Sou Prosperidade, que foi maravilhoso e ele foi ministrado ao vivo. E eu tive uns probleminhas mesmo com a live, com a transmissão, né? E aí eu compensei, eu falei, gente, tive uns probleminhas com a transmissão, estamos começando 15, 18 minutos fora do horário, as pessoas já estavam na sala para começar, eu tive problema técnico mesmo, né, com a transmissão. E eu falei, eu vou compensar vocês da forma que eu puder compensar, né? E aí eu estendi o curso por mais 2 horas. A gente ficou mais 2 horas juntos, a dedicação, né? Coloquei o que eu pude. Por quê? Porque não é sempre que você vai conseguir chegar em tempo, tem trânsito, tem chuva, tem uma série de coisas. Mas, gente, se você conhece o trânsito, principalmente o trânsito de São Paulo, e você sabe que você tem que chegar num horário, você sai mais cedo. Você não culpa a chuva, você não culpa o trânsito o tempo todo. Porque se você tem um amigo, se você tem uma amiga que você adora, que é muito querido, mas toda hora faz você esperar 1, 2 horas, você concorda que o respeito, você vai caindo um pouco no respeito? Vai caindo. Então, da sua parte, você vai continuar tratando a pessoa com educação, com carinho, mas você já não, talvez, marque tantos compromissos com aquela pessoa. É assim, gente. Então, pontualidade, comprometimento tem que ter. E não é só com os outros, é com você. Quantas vezes você fala que você vai fazer uma coisa e vai lá e faz o contrário? Fala que vai para você mesmo. Você vai perdendo o autorrespeito, o alto valor. Então a gente vai passar super rápido nisso aqui, mas é isso, a vida tem contingências, tem intempéries, né? Não é tudo preto no branco assim como a gente gostaria, as coisas fogem dos cronogramas, mas sempre, toda hora, isso precisa ser olhado. Eu sou uma pessoa que se toda hora tá quebrando acordo, se toda hora tá quebrando combinado, eu já falo assim, já sei o que esperar dessa pessoa, não vou esperar muito, mas também não vai ser uma pessoa que ocupa um lugar de tanto valor dentro de mim, porque a entrega não está compatível com o que é combinado, com o que é colocado. E a quarta chave, pessoal, é a comunicação clara. Ai, Bárbara, eu sou tímido, eu sou tímida. Eu fico travado quando eu vou falar com alguém. Vai trabalhando isso com calma. Procura uma ajuda terapêutica, né? Mas vai trabalhando. Você não precisa se tornar o rei e a rainha da oratória, né? Você não precisa. Mas o que é a comunicação clara? Do seu jeitinho, com a sua personalidade,
Tem gente que é mais introvertido mesmo, assim, então a pessoa não consegue falar, verbalizar muitas coisas, mas ela consegue escrever. Você pode mandar uma mensagem, hoje em dia a gente está na era do WhatsApp, gente, né? Você pode mandar uma mensagem de texto. Só não vá deixando aquilo que você quer transmitir, aquilo que você quer falar com a pessoa, seja um sentimento, seja um interesse, algo que ficou mal entendido no trabalho, que ficou estranho. Não deixe aquilo virar uma bola de neve. A comunicação clara faz com que você seja respeitado. Olha o que nós vimos aqui, e um pontinho está ligado com o outro, né? A pessoa que tem posicionamento, ela tem um poder intrínseco nela. Seja você uma garotinha de 20 e poucos anos, como as pessoas me viam, já tinha esse poder do posicionamento. A seletividade faz com que você se posicione de uma forma que você que está escolhendo, não é o outro que está te escolhendo, não. Seja o outro cliente, um parceiro amoroso, você tem essa energia que é você que escolhe. A palavra e o compromisso faz de você uma pessoa que não é previsível como os joguinhos de poder falam, né? E se você se compromete e sempre dá, o outro vai ficar acostumadinho. Você não quer essa pessoa na sua vida. Você quer uma pessoa que quando você cumpre com o combinado e com a palavra, essa pessoa valoriza isso. Seja no trabalho, nas relações. Então, isso vai trazendo esse poder, essa valorização de quem tem cacife para gostar de respeito e gostar de valor. Tem gente que gosta de treta, tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta de problema, igual essa mulher aqui, desse exemplo que eu dei, dar nota de R$100. Você não quer isso na sua vida. Então você vai se posicionando, você vai selecionando, você vai dando a sua palavra, cumprindo os acordos, e você vai conversando, você vai comunicando quando não der para cumprir. Você vai comunicar uma insatisfação dentro do seu relacionamento, dentro do seu casamento. Você vai falar se algo estiver te machucando, se não estiver bom. Gente, muitos casamentos, muitos relacionamentos acabam porque as pessoas não têm comunicação clara. Tem que ter comunicação clara, galera. Entende? E eu percebia também, eu tô dando muitos exemplos meus, e também tem uma série de comentários, às vezes você só fala de você, mas se eu não dou exemplo, o vídeo fica muito abstrato. Se eu dou exemplo, a pessoa se perde no meu exemplo, acha que eu tô contando a história da carochinha. O exemplo é para ilustrar, para você destravar na sua vida uma parada, gente, pelo amor de Deus, né? Então, mais um exemplo aqui. Eu era uma pessoa que nas escolas de idiomas, que eu tava dando aula antes desse processo, eu queria as coisas bem feitas, eu queria fazer, eu tava lá para trabalhar. Tem até um vídeo que eu falei sobre isso, né, de inveja no local de trabalho. Então eu tava lá com disposição para trabalhar e tudo mais, né, e eu perguntava muito abertamente. Eu virava e falava, gente, alguém viu o canetão que não tá nessa sala? Para mim era uma pergunta inocente, era uma pergunta, gente, eu tô precisando do canetão. E alguém viu o canetão que não tá aqui? Aí o povo, nossa, lá vai a Bárbara acusando a gente de ter pegado o canetão. Eu falava, hã? E eu ia vendo que desde essas bobeiras de perguntar cadê a caneta do quadro, até uma vez, uma situação em que, como eu estava em treinamento numa nova escola, eu tinha que assistir às aulas dos professores. Então eu pegava meu caderninho e eu ia anotando. Tinha professores lá que estavam lá há 7 anos naquela escola e eu era uma professora nova que ia entrar. Então eu estava anotando para aprender com o professor. Depois eu descobri que eles estavam me xingando e falando mal de mim. Quem que aquela mulher acha que ela é? Quem que aquela garota acha que ela é? Inspecionando a nossa aula. E eu comecei a perceber que como eu tenho uma certa postura e como eu sou solícita, para mim eu estava sendo amigável, para mim eu estava aprendendo. Mas na cabeça deles, eu estava me achando. Eu estava inspecionando. Como que eu ia inspecionar a aula desse povo, gente? Vocês estão entendendo? Então, estou dando esse exemplo para falar de comunicação clara. Veja o que o ego faz. Como que eu estava inspecionando, eu não era uma coordenadora, eu não era uma dona da franquia, eu estava aprendendo com essas pessoas, né? Mas é isso. Como eu faço essas coisas, eu vou lá e anoto, eu vou lá e falo, não entendi. Quem é você para ter uma dúvida? Eu falo, nossa! Né? Por quê? Porque as pessoas estão mais acostumadas de você ser soturno. Sabe soturno? De você ser misterioso. De você
Então, uma pessoa que é clara vai exalar autoestima. Nossa, essa pessoa chega e pergunta. Nossa, essa pessoa chega e fala, não entendi. Eu atendi também uma cliente há um tempinho atrás, se ela assistir esse vídeo, ela vai saber quem ela é. Que ela estava num relacionamento que ela falou, Bárbara, meu Deus do céu, esse homem é o homem da minha vida, mas eu não sei se ele gosta tanto de mim, eu não sei e tal, não sei o quê. Eu falei, querida, até porque a gente, né, quando a gente faz a leitura ali através das cartas do tarô, a gente usa o tarô, gente, de forma a identificar a real situação, né, a raiz do que está acontecendo. Eu falei, olha, esse homem é doido por você, esse homem não vai a lugar nenhum. Ela fala, ele fala que a gente vai ficar pro resto da vida junto e tudo. Mas eu não sei, porque eu pergunto, eu falo, eu verbalizo, eu falo, amor, eu não sei, eu falo demais, Bárbara. E ele é mais calado, porque ele é gringo, ele tem uma nacionalidade lá. E eu, enquanto brasileira, eu sinto que eu falo muito e que eu tô parecendo doida. Falei, nananina, você tá falando, você tá verbalizando, ele tá sentindo o contrário. Ele tá vendo que você é uma mulher madura, adulta, que às vezes você nem tá tão na dele assim, porque você tá chegando e tá falando, amor, eu gosto de você e tudo. Ele pensa, eu não tenho essa confiança. Eu fico quieto, eu fico calado. Se eu demonstrar muito que eu gosto dela, ela pode ir embora, ela pode... Vocês entendem, gente, o que a comunicação clara faz? Espero, de verdade, de coração, que esse vídeo tenha te ajudado. Porque os vídeos aqui do canal, eles são um compilado do que os amigos espirituais passam de inspiração para eu colocar para vocês, do que eu sinto que vocês estão precisando no momento, das minhas experiências de vida e das experiências com atendimento a centenas de pessoas. E, inclusive, minha agenda de atendimentos está aberta se você quiser passar comigo com um atendimento que vai fazer com que você veja o que de fato está acontecendo na sua vida e se desprogramar, porque no atendimento eu não sou bonitinha, boazinha, igual nos vídeos, eu vou metendo os dois pés na porta, tá bom? Então, a agenda de consultas está aberta, o link para fazer uma consulta individual comigo tá aqui abaixo do vídeo, mas se você não tiver as condições para fazer um atendimento particular comigo no momento, os cursos da escola são muito acessíveis e eu vou dar 2 dicas aqui de cursos que podem te ajudar e tem um mega desconto. O primeiro deles é, se você quiser ser mais respeitado, ser mais valorizado na sua vida profissional, faça o combo Sucesso Profissional. Ele é um combo de 4 cursos pelo preço de 3 ou até um pouquinho menos, arredondando até menos. Você vai fazer, vai ser sucesso. E se você, mulher, precisa dar esse gás na sua autoestima feminina, faça o combo de 3 cursos Autoestima Feminina. Nível 1, nível 2, nível 3. São 3 pelo preço de 2. Os links estão aqui. Compartilhe, deixe seu like, comente para ajudar no engajamento da professora. Manda para aquele amigo, para aquela amiga que precisa trabalhar essas chaves, mas que tá sentindo que eu não tenho tanto amor próprio, tanta autoestima, eu não me acho tão foda, eu não vou conseguir. Não se trata disso. Amor e respeito são uma energia só que você consegue ativar em qualquer situação. Um beijo para vocês e até a próxima.